Bem-vindos a mais um Fut Talks, o espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as semanas, nos canais da Universidade do Futebol, nós trazemos uma personalidade que contribui dentro da sua área para a transformação do futebol brasileiro. Hoje temos a alegria de ter conosco Ana Lorena Marché. Ela que é mestre e doutora na Unicamp em Ciência do Esporte, começou sua carreira na própria Unicamp, esteve conosco aqui na Universidade do Futebol durante 7 anos, depois teve uma experiência importante de campo como coordenadora do futebol feminino na Ferroviária e atualmente ela coordena todo o futebol feminino na Federação Paulista de Futebol. Lorena, uma formação e uma trajetória extremamente relevantes até aqui, uma contribuição e já um nome bastante conhecido. E a minha primeira pergunta não poderia deixar de ser: por que tanta paixão, dedicação? O que te trouxe a ser essa voz e essa presença num mundo tão masculino? Muito bem-vinda. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Rafael. Obrigada, Medina, que compartilhamos tantos conhecimentos durante muito tempo. Obrigada pelo convite. Sou uma fã, né, e incondicional da Universidade de Futebol e do Fut Talks. O futebol sempre, na verdade, é uma paixão gigantesca desde quando eu nasci, né? Não me vejo sem uma bola, nunca me vi sem a bola, nunca me vi não gostando. Então, eu tava ali o tempo inteiro vendo aqueles meninos jogarem, vendo tudo aquilo, e eu querendo fazer parte daquilo. Mas também, ao mesmo tempo, jogando, mas não tinha tanta habilidade, fui resolver estudar, então fiz educação física, e dentro da educação física eu me apaixonei pelo estudo, estudar o futebol, entender um futebol um pouco mais complexo, não só do que acontece na mídia, às vezes raso, entender ele de uma maneira mais complexa. Então, comecei a estudar, fui para a carreira acadêmica, fui no mestrado, fui estudando sempre o futebol como objeto de estudo, e depois eu também fui dentro da Universidade de Futebol, que daí eu entendi mais o futebol de uma maneira realmente complexa, né? Com a visão do Medina, de entender o todo, de entender o futebol como algo muito mais humano, algo complexo. Então foi quando eu comecei a gostar de gestão, comecei de estagiária na Universidade de Futebol e terminei como coordenadora de conteúdo, então, vendo todas as etapas de construção de todos os cursos, entendendo essa complexidade, estudando marketing, estudando direito, estudando gestão, vendo todos os conteúdos. Só que, ao mesmo tempo, a hora que eu estava ali na Universidade de Futebol, eu fui percebendo, só tem homens, a gente só está estudando e colocando como estudo dentro dos cursos, dentro do meu mestrado, dentro do meu doutorado, só homens. E por que não futebol feminino? Não, por que não também colocar as mulheres como protagonistas dentro disso, né? Então, até dentro ali já da Universidade de Futebol, eu comecei a pensar algumas coisas, em inserir mulheres, em colocar mulheres, começar a pensar em produtos para elas, ou dentro dos cursos, colocar mais fotos, mais coisas. Então, trazer alunas mulheres, porque não tinha, né? Então, pensando toda essa complexidade, eu falei, eu também agora gostaria de entrar dentro do mundo, né? Eu não me via dentro do mundo do futebol, de clube, sem ser... Eu nunca tinha me visto no masculino, não me vejo ainda. Mas eu comecei a me enxergar que eu poderia fazer a diferença, talvez, no futebol feminino. Foi quando eu comecei a ver esse mercado, conheci a Aline Pellegrino, né, que hoje em dia está na CBF, que me trouxe para a federação também, comecei a compartilhar com ela essas incertezas, na verdade, indagações que eu queria, né, essa vontade de querer mudar, que ela também tem. Então, foi quando eu comecei a ter a paixão por futebol feminino e surgiu a oportunidade na Ferroviária, que foi fantástica, porque daí eu conheci de perto o que é realmente essas jogadoras, o que é a construção do feminino dentro de um clube, a complexidade que existe, né, sendo mulher jogadora, sendo mulher dentro de uma sociedade, sendo mulher dentro de uma família, falando que gosta de futebol, que quer jogar futebol. Então, daí foi muito legal, foi daí que surgiu a paixão, e hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa a não ser o futebol de mulheres, né? O futebol praticado por mulheres, para tentar mudar não só as jogadoras, mas a gestão como um todo, né? Em diferentes atuações, né? Direito, mídia, então, marketing, então, essa diversa forma que engloba o futebol. Vou fazer só uma ponte aqui, mas não vou poder perder esse gancho, porque agradecer, né? Se hoje também estou aqui, Ana Lorena, porque você abriu esse caminho. Então,
cunham aquela frase, né? Lugar de mulher é em todo lugar. E no futebol também. Obrigada. Desculpa, Medina. Não, Agradeço. Obrigada ia mesmo. só brincar, né, que por influência da Lorena teve uma época que a Universidade de Futebol tinha mais mulher do que homem, viu? É verdade, é verdade. Foi muito legal isso. E eu fui a primeira mulher a entrar na Universidade de Futebol e foi entrando a Mônica, as meninas entrando, então foi bem legal. Tinha uma época que a gente dominava o escritório, era bem legal, que daí e Viu fazia o todo mundo perigo? refletir. Quê? Viu o perigo? Preciso de convidar mais. Preciso de convidar Nossa, mais, mas tem eu pessoas fazia os sérias. homens, eu fazia os homens refletirem em várias coisas. Era bem legal. Que daí eu entrava em assuntos muito legais, que daí refletia. Os almoços eram assim, que daí não era só futebol, era a complexidade da mulher, era outras coisas, assim, era bem legal. Lorena, no teu percurso, assim, com a passagem, né, primeiro pela Unicamp, daí você ficou um bom tempo com a gente na Universidade de Futebol, aí você passou por um clube, né? Eu queria que você falasse um pouco assim, como que é essa experiência, né, da relação humana mesmo, né, com todas né, as nuances, as características, as peculiaridades que tem ainda, né, a aceitação do futebol feminino no Brasil, né? Como é que foi essa experiência da intersubjetiva, vamos dizer assim, né? Com a mão na massa mesmo ali, com as meninas e fazendo um trabalho maravilhoso que foi feito na Ferroviária. Conta um pouquinho dessa experiência aí, o que isso te trouxe de aprendizagem? Conviver com aquelas meninas, né? Conviver parece meio clichê falar que elas são guerreiras, né? Mas é verdade. É muito do que elas sofreram. Então, até a gente fez uma pesquisa quando eu entrei, depois entrando lá, para saber um pouquinho do histórico delas, se tinham categoria de base, de onde elas vieram, né? A gente fez uma pesquisa com as jogadoras e você percebe isso. A maior parte sofreu preconceito, a maior parte teve problemas com família, principalmente as mais velhas, né? As mais novas já têm um pouquinho de diferença. Então, a gente vê o quanto elas sofreram para estar lá, né? E o quanto aquele futebol, na verdade, ele não é movido a dinheiro, ele é movido a paixão, ele é movido ao amor da jogar da bola, né? E as meninas mais novas, principalmente, porque elas não ganham, né? A categoria de base não se tem ainda valores financeiros. Então, você vê aquela paixão, meninas saindo do Mato Grosso, vindo jogar com 15 anos, alojando, ou às vezes até a própria família alugando casa em Araraquara para que ela possa jogar. Então, você vê aquela paixão e porque você sabe que você não vai ser rica, não é? Eu vou ser a Marta. Não, eu quero só apenas jogar. Eu quero jogar futebol, quero poder viver dignamente daquilo. Então, mudou até a minha percepção, muito de olhar para uma sociedade, né, de ver o quanto aquelas meninas têm. Mas você vê que é uma quebra de paradigma todo dia, né? Todo dia você vai. É uma construção coletiva do dia a dia, uma construção coletiva, por exemplo, do almoço. O almoço é separado, o almoço não é o mesmo. Então é uma quebra de paradigma você sentar, depois você juntar o futebol feminino com o masculino. Parece que é um horror, mas é tão simples, é só você colocar e eles se gostam, daí eles viraram amigos. Os jogadores, parece que é uma complexidade tão grande, não é. Então você vai quebrando paradigmas todo dia, é uma camiseta, pô, nunca ninguém tinha pensado que sim, uma mulher tem que ter um uniforme para ela. Ela tem que ter um uniforme para o corpo dela. Se ela quiser largo, ela vai ter largo. Se ela quiser curto, ela vai ter curto. Ela tem que ter essa liberdade de poder de escolha. Daí as marcas estão começando a entender isso. E foi legal ver essa construção dentro até de um clube e vendo outros clubes também acontecendo essa parte de uniforme. Que isso aconteceu, a seleção até também, eu estou falando de 2 anos para cá, a gente pensar sobre isso. Então, você vê que é uma quebra de paradigma pequena, todo dia você vai lá, todo dia se constrói, todo dia você desconstrói, né? Na verdade, você vai desconstruindo, principalmente quando você está lidando num ambiente completamente masculino que eles não sabem lidar. Então, você vê o que eu falo, né? O futebol feminino, o grande quebra de paradigma é a mudança da percepção do dia a dia, né? É a mudança da percepção dele, é a mudança da percepção da sociedade perante ele, da mídia, perante os gerentes, os diretores, os presidentes entenderem aquilo como um investimento, como algo que pode dar retorno no futuro. Então, você vai vendo o dia a dia, de você saber que só de você pensar aquilo já é uma mudança. Então, essa mudança de percepção está acontecendo. Então, acho que isso é o que eu mais aprendi na Ferroviária, que você vai construindo
construindo, paciência, aprendi a ter paciência, que não é algo também que é difícil de ter, né? Não é tão simples. Então, eu acho que é isso, acho que é o legal de aprendizado lá dentro do clube, dessa construção de muita gente, muitas mulheres brigando por aquilo, ver um clube te acolhendo, um clube querendo, um clube indo, e você vê aí acontecendo em vários clubes, então isso é o legal. O que me faz entender hoje em dia dentro de federação o que precisa acontecer também dentro dos clubes e qual é essa mudança de percepção que precisa acontecer no todo ainda. Lorena, queria debater com você um ponto que eu acho que é um dos grandes problemas aí do futebol feminino no Brasil, é o número baixo de praticantes que nós temos no país, né? Nós temos aí um país com mais de 220 milhões de habitantes e temos 15 mil meninas praticando futebol. A Argentina, que é infinitamente menor, tem 28 mil, quase o dobro. A Alemanha, 197 mil. A Holanda, 168 mil meninas. O que você acha que é possível fazer para a gente aumentar o número de garotas praticando o esporte, Lorena? A mudança de percepção até é uma dessas questões. Até você mudar a percepção de que o futebol, por exemplo, um Corinthians e São Paulo numa final do Campeonato Paulista pode bater recorde. Então, aquilo você vai a criação de ídolos. Essa criação, até no masculino, foi muito importante para as torcidas, a criação da identidade. Isso no futebol feminino precisa acontecer também. Quando a gente pensa em aumentar o número de praticantes, a gente pensa só na base, mas a base, obviamente, a gente precisa fazer ações para ela, mas a gente também precisa trabalhar o alto rendimento, para a criação de ídolos, né? Para você criar essa identidade com a camisa. Então, isso também é importante, valorar, você ter marketing, você ter camisa, você ter tudo isso também ele é muito importante. Isso tem acontecido, né? Os campeonatos têm melhorado, então você vê um aumento de visualizações. Isso faz com que, por exemplo, a Copa do Mundo teve em 2019, né, todos os recordes de audiência. Isso faz com que, por exemplo, eu estava na Ferroviária, o telefone da Ferroviária não parasse de tocar toda semana, todo dia, para a menina querendo entrar na prática. Então, você vê, olha como uma Copa do Mundo influenciou numa cidade do interior o número de praticantes. Então, olha a importância que tem os grandes eventos, a importância que tem esses grandes na criação dos ídolos. Então, acho que sim, a gente precisa melhorar o alto rendimento, melhorar essa base, profissionalizar, ter isso bem consolidado e também criar ações, né? Você vê, o primeiro campeonato oficial regular de categoria de base começou em 2017. Então, como você vai ter meninas praticantes se não tem nem campeonato para elas se registrar? Então, óbvio que o número é baixo. Às vezes tem mais meninas praticando, mas a gente não sabe onde elas estão. Elas estão praticando nas escolas, em projetos sociais. Então, a gente precisa fazer ações para elas. Como? Primeiro, as federações fazer campeonatos, né? Então, hoje em dia, a CBF tem campeonato de base, a federação tem, descer um pouco as idades, ainda a gente está falando de sub-17, sub-16, sub-18, a gente precisa descer, criar campeonatos, criar festivais, criar parceria com escolas, criar ídolos, fazer esses ídolos irem na escola, as meninas entenderem que elas podem ser profissionais, que elas verem o futuro naquilo, elas olharem aquilo, elas conhecerem aquilo. A gente precisa também pensar na formação do professor, né? Então, a formação do professor é muito importante, porque quando você vê até uma pesquisa do IBGE mostrando que as meninas começam a prática muito mais tarde que o menino de atividade física. Então, o menino começa ali com 5, 6 anos, a menina vai começar com 10, 8, 10 anos. Só que ela também tem uma evasão. A menina, ela começa com 12 anos a evadir, porque a hora que tem a menarca, a hora que daí muda, ela não tem como praticar, não tem bons professores, então às vezes ela até começa a prática, mas ela não tem bons professores que façam didáticas, projetos pedagógicos inclusivos. Então a gente também precisa trabalhar essa mudança do professor para que ele inclua essa menina dentro do futebol misto, do futebol dentro das escolas, das escolinhas, né, de futebol, dentro dos projetos sociais. Então a gente precisa mudar os professores para que aquela menina goste, né? Eu acho que o principal, o pilar, né? Ensinar a gostar de futebol, ensinar mais do que futebol. E a gente também precisa aprender o quanto é importante para o futebol masculino ter mulheres praticando junto com eles. Porque daí vai criar, se a gente está querendo formar melhores homens, né? A gente sempre fala formação mais humana, mas a gente está esquecendo da formação humana como
como homem dentro de uma sociedade, dele ser um homem melhor, e se ele tiver com mulheres perto dele, se ele tiver crescendo com categorias de base dentro do clube dele, convivendo com mulheres, se ele tiver com meninos lá na escolinha dele, convivendo com a irmãzinha do outro, isso, ele vai crescer também respeitando as mulheres, respeitando o futebol feminino. Então, olha como é complexo, olha o quanto é legal você ter isso, e o quanto é importante o papel do professor inserir tudo isso. Então, eu acho que é uma roda bem grande para se pensar, né? É uma roda tanto do alto rendimento, ali para o baixo, e todos os players, né? Então, tanto federação, governo, prefeituras, projetos sociais, ONGs, terceiro setor, todos precisam trabalhar para que a gente possa aumentar esse número. Pegando mais um gancho aí, só aproveitar um pouquinho, Lorena. Você está na Federação Paulista aí, eu acho que um dos grandes desafios é a atração de patrocinadores, né? Tanto para os campeonatos como também para os clubes. Como que você vê esse ponto hoje, as grandes marcas aí se voltando para o futebol feminino? Esse movimento está ocorrendo efetivamente? Sim, está correndo, porque você pega principalmente, se a gente pensar em mídia, né? Hoje em dia os números eles estão crescendo absurdamente. Todo ano tem uma quebra de recorde. Então 2019 teve a quebra de recorde público, tá? Não temos público mais. Vamos ficar sem público por um bom tempo. Mas mesmo assim a gente bateu o recorde. O recorde de visualização de 2019 já foi batido em 2020. A federação já cresceu 128% em número de visualizações de 2019. Então, 2020 já bateu. A CBF também já bateu o número de visualizações de 2019. Então, todo ano a gente cresce. Você pega mais de 300% de aumento nos últimos 3 anos. Então, isso é um retorno de mídia interessante. A gente tem mostrado os números concretos que você vai ter visibilidade com a sua marca se você colocar. Então, se você pega até em clube, você tem clubes com ótimos marketings que fizeram boas ações e que tiveram retorno. Então, as grandes marcas estão entrando porque está dando retorno de visualização. E a gente tem números hoje em dia para provar, para mostrar para elas o quanto de retorno de mídia ela vai ter, né? Então, acho que isso tem crescido, ainda não são valores nada exorbitantes, nada, mas a gente consegue, para a gente tentar ter pelo menos não ser deficitário, né? Acho que o futebol feminino precisa pensar nisso, na sustentabilidade dele a longo prazo, né? Hoje em dia, todo mundo fala, o futebol feminino é deficitário, ele vai entrar dentro do clube, só é um gasto. Então, hoje em dia, a gente já consegue mostrar que já não é, ele já consegue se pagar, se a gente crescendo com planejamento estratégico, pensando passo a passo, não queimar etapas, né? Que eu vejo que ainda a gente tem que tomar um cuidado com isso. Mas hoje em dia o retorno é factível, então os números são bons, os números de retorno no mundo inteiro são bons, né? Não é só no Brasil. Você vê recordes sendo batidos na Europa e na América Latina também. Vou só pegar um gancho, Lorena. Recente a gente conversou com as duas heads da marca Gol e da marca Vivo, são duas mulheres. E elas falavam que, além disso, que você está dizendo que é muito importante, essa abertura e essa ideia de responsabilidade das marcas, né? Para falar de inclusão, para falar de responsabilidade social, elas falaram muito sobre isso. O papel que os heads de marca também têm para ajudar nisso que você está falando, né? Além do retorno, existe uma responsabilidade ali de país, né? E eu gosto muito da sua fala, quer dizer, é o futebol masculino inspirando o feminino e o futebol feminino movimentando uma sociedade. Você concorda? Concordo muito, e além disso, tem uma pesquisa inglesa, e a gente fez uma pesquisa aqui na Federação Paulista também o ano passado, com os fãs do futebol feminino e com as jogadoras também, mostrando que os fãs do futebol feminino são engajados com causas sociais. Então, as marcas também precisam conversar com esse público, porque esse público ele é engajado, e ele vai transformar, até na pesquisa mostra que os fãs do futebol de mulheres, eles acham que o futebol de mulheres vai criar algo diferente do masculino, vai criar algo muito mais engajado politicamente, com causas sociais. Eles acham que vai criar, todo mundo fala, compara futebol masculino e feminino, não, é o contrário, o futebol feminino vai crescer de uma tal forma, com uma identidade diferente, com um público diferente, e não é um público só de mulheres, é um público de homens também engajados com causas sociais, causas principalmente dentro da sociedade. Então, essas marcas estão vendo isso, porque o público ele quer consumir. E perguntando para esse público, você compraria uma marca que ela investisse na modalidade, né, num campeonato, não só em clube? Os números, mais de 80% responderiam que sim.
compraria uma marca por conta desse engajamento social que aquela marca está fazendo, porque a marca não está associada apenas à exposição, ela está associada a uma mudança de paradigma, uma mudança de sociedade. Então, acho que isso também é legal você ver que as marcas precisam entender isso, também não é só dar patrocínio, não é só da camisa, não é só da placa, é muito mais do que isso, precisa conversar, fazer ações que conversem com esse público, que eles estão engajados de uma maneira diferente. Lorena, a Universidade de Futebol elaborou, né, um documento aí provocativo, até feito aí pelo Arthur Salles, que está com a gente aqui, né, e o Rodrigo Romano, chamado O Melhor Time do Mundo no Brasil, né? E esse trabalho sugere, né, a formação do melhor time do mundo aqui no Brasil, com o apoio, investimento, patrocínio, né, assim, necessário para um projeto, para um sonho desse. Você acha viável, acha possível ou apenas uma utopia? É viável, os valores foram factíveis, acho que a construção do documento ela é muito interessante, né? Ela mostra isso e ela vê principalmente as grandes ligas, né? O que está acontecendo lá, o que está acontecendo no Brasil, como que esse investimento está acontecendo, e você vê que até o gap, quando você vê feminino e masculino, o gap entre Europa e Brasil, ele é muito diferente quando você vê, né, feminino e masculino, né? Nós temos um investimento até grande comparado em termos percentuais, né? Então, realmente mostra o quanto factível é, mas o quanto também a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, desse custo e receita, né? A gente trabalhar muito bem esse custo e receita, que é legal falado ali, né? O quanto de investimento tem que ter em estrutura, o quanto de investimento tem que ter, seria interessante ter em recurso humano, né, que são as jogadoras, a comissão técnica. Então, ele é um documento muito provocativo para você também entender o quanto complexo é criar um time, o quanto complexo é criar o futebol feminino. Ele tem as suas complexidades de mercado, mas e daí eu acho que o interessante é o quanto factível o quanto factível são aqueles números para pensando dentro dos clubes. Ele é factível. Enquanto é factível esse investimento dentro das grandes marcas, é factível. Então, acho que o legal dele é você mostrar, ele é provocativo nisso, de você mostrar que, sim, ele é possível você criar o melhor time do mundo com valor de investimento, não é absurdo, nem um pouco absurdo, né? Por mais que ele esteja, às vezes, defasado por ser 2019, ele ainda não tem os dados, né, de 2020, que teve um crescimento, principalmente no Brasil, em termos salariais, mas é muito próximo, a diferença é muito pequena, mostrar isso, é factível você investir no futebol feminino, é factível ter grandes marcas, então acho que o documento ele é provocativo para mostrar, e ele depois no final vai falando de toda essa parte, né, de visualizações, do aumento de visualizações, tudo isso, pô, se eu estou tendo aumento de visualização, eu tenho tanto de gente vendo, eu estou em TV aberta, TV fechada, rádio, em todas as mídias possíveis foi transmitidas, por exemplo, as últimas finais, tanto do Paulista quanto do Brasileiro, passaram em todas as mídias, streaming, TV aberta, TV fechada, rádio, e pô, você está investindo só isso? Acho que mostrar o retorno está maior. Então, acho que o quanto factível ainda é possível criar o melhor time do mundo. Uma mestre doutora que nos encanta, realmente, com a sua paixão, com conhecimento, um presente ter você conosco, Lorena, uma aula. Muito obrigada, conta com a gente, conta com a universidade para ampliar a presença feminina, para a gente estarmos juntos aí para fazer esse sonho, voltar daqui 5 anos com esses 4 desafios, hein? Medina te pôs mais um, e eu sei que você tem garra e paixão para levar isso adiante. Conta com a gente, um beijo enorme, obrigada mesmo. Medina, Rafa, depois suas últimas palavras. Só agradecer a Lorena aí e desejar sorte aí nessa empreitada, que a gente sabe que não é fácil, mas eu acho que está num bom caminho. Toda sorte aí para você aí, muito obrigado. Lorena, eu fiquei particularmente muito feliz com essa entrevista, viu? Você sabe o carinho que eu tenho por você, né? E torço sempre, né? Todo momento pelo seu sucesso, né? Que vem ocorrendo, seja qual for o desafio, você encara, você realmente é uma grande guerreira e lutadora aí pela causa do futebol feminino, né? E parabéns aí pelo contexto do seu trabalho aí ao longo de todos esses anos, tá?
E obrigado pela entrevista. Eu que agradeço muito o espaço de estar aqui, de falar, um espaço para falar sobre o futebol praticado por mulheres e o espaço de mulheres dentro da complexidade do futebol. Então, muito obrigada mesmo pelo espaço. Sou fã incondicional da Universidade do Futebol. Podem contar comigo sempre para qualquer coisa. Muito obrigada. Nos vemos dentro e fora do campo.